São 10 horas e 29 minutos. A gente falou no comecinho do jornal que íamos abordar aqui uma questão que agora preocupa muito, que é a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19 atingir o estado, né, Ellen? Hoje comentamos mais cedo no jornal que a gente apresenta entre 5 e 7 da manhã, Ellen Brau está aqui no estúdio, sobre o fato de que na sexta-feira tivemos aquela informação dos hospitais particulares, um grande aumento, né, no número de internações, que o governo de São Paulo primeiro disse que não tinha. Hoje a informação já é diferente, o governo já admite que há esse aumento mesmo e você está repercutindo toda essa situação em relação ao aumento de casos de Covid aqui no estado, né? Isso, aí eu conversei com o médico do Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica do Hospital da USP e também mestre em Saúde Pública pela Universidade de Harvard, Márcio Sommer Bittencourt, e ele se debruça desde o início dessa pandemia aqui em São Paulo sobre 3 dados em São Paulo. O primeiro dado é o número de internações em São Paulo, capital. Segundo, conjunto de dados ali analisado por ele, são os boletins médicos da prefeitura, e daí ele olha lá naquele boletim médico o número de leitos ocupados, leitos normais, UTI e leitos com respiradores. E o terceiro dado, ele pega o número de dados de 7 hospitais privados, que é um boletim reproduzido para sua equipe médica, ele olha esses dados, se debruça sobre eles. E aí, olhando esses 3 dados, ele percebeu um mesmo movimento, um movimento comum nesses 3 gráficos que vem acontecendo desde a metade do mês de outubro. Logo após o 12 de outubro, entre o 12 e o 17, o 12 e o 20 de outubro, mais ou menos por aí, em cada uma das curvas você deixa de ter queda, começa a ter uma estabilização e depois uma inversão para uma curva que começa a subir novamente, a reacelerar. Então, já tem aí, como hoje é 17, a gente já tem praticamente um mês de tendência clara de subida. E essa tendência clara de subida, é importante falar, não é só no estado de São Paulo. Ele percebeu isso em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, e tudo isso vai ao encontro do sentimento de médicos que trabalham no combate à linha de frente a esta pandemia, que também tem essa percepção subjetiva. Aí, é claro, a pergunta que todo mundo faz. Então é uma segunda onda? Então, eu prefiro dizer que isso é um recrudescimento, uma piora, uma reaceleração de uma transmissão comunitária continuada, como se fosse uma primeira onda muito prolongada para a maior parte do país, pelo menos. Porque ele diz que o conceito de segunda onda é muito subjetivo, mas, em geral, os epidemiologistas preferem dizer o seguinte: segunda onda acontece quando você conseguiu controlar a transmissão comunitária em um país e depois de um tempo de controlada ela volta a subir. Nós não conseguimos nem fazer esse controle. Então, por isso é que não dá para falar necessariamente em uma segunda onda. Agora, uma outra pergunta que fica: e aí, as medidas de flexibilização, elas serão necessárias então por mais tempo? Para quem trabalha com os dados, não é uma surpresa de que isso vai continuar por algum tempo. Mesmo com as notícias positivas de vacina que a gente tem recentemente, não existe uma perspectiva de controle intenso ou completo da pandemia nos próximos meses. Quando chegar a vacina, vai ser uma coisa que vai começar por grupos de risco para profissionais da saúde, vai ter uma progressão gradual. Acho que a gente tem que se preparar para isso ir mais longe, ajustar a sociedade para a gente ter uma coisa sustentável de estratégia que possa durar meses, porque isso vai durar meses. E aí ele fala o seguinte, que tem que chamar para o debate não só os epidemiologistas, infectologistas, mas também economistas, porque ele tem inclusive em campo uma tese um pouco diferente do que vem sendo pregado por aqui, é de que a reabertura ela não foi exatamente muito bem feita. Ela tem que ser feita de uma maneira sustentável. Por exemplo, ele acredita que as escolas deveriam ter sido reabertas, porque o fechamento das escolas talvez traga muito mais prejuízo à economia do que um fechamento de um shopping, por exemplo. E ao reabrir bares e restaurantes com uma capacidade reduzida, tem que se pensar como é que a gente pode viabilizar esses comércios para ficarem tanto tempo operando com sua capacidade reduzida. E aí existem outras alternativas. Então, bom, o que fica disso tudo? Está aumentando desde a metade de outubro? Sim, os dados mostram que sim. Segunda onda? Não dá para falar disso ainda. Quanto tempo mais? Muito mais tempo a gente vai ter que conviver com essas medidas como máscara, distanciamento, flexibilização. E falamos mais cedo também, né, Ellen, aqui sobre a questão, esses últimos fatos que ocorreram nas últimas semanas, nos últimos dias, de represamento de dados, do governo dizendo uma coisa e no dia seguinte dizendo outra, que isso tudo também vai minando um pouco, somente nesse momento que a gente está passando, vai minando um pouco a credibilidade das informações oficiais, das informações que são técnicas, né? E isso é muito ruim também, muito prejudicial para a gente enfrentar a doença, né? Você estava falando aqui da reabertura, que o doutor falou que a reabertura não foi
feita da melhor maneira. E hoje, quando a gente trouxe essa notícia, né, o Sandro trouxe aqui, a gente deu a manchete, ó, quarentena prorrogada. A quarentena foi prorrogada no estado. Aí a primeira mensagem que chegou aqui no WhatsApp foi: que quarentena? Né? Então é uma situação realmente bem delicada, a gente precisa ficar de olho nisso. Valeu, Ellen, obrigado. Seja bem-vinda, seja volte sempre ao Band News São Paulo. Eu tô por aqui. Tá? Eu e a Ellen estamos sempre no ar aqui, de 5 às 7 da manhã, madrugando na Band News FM. Valeu, Ellen.